Olá, pessoal! É com muita alegria e esperança que partilho essa liturgia com vocês. Os textos que nos iluminam hoje são Malaquias, capítulo 3, versículos de 1 a 4. Um trecho do Salmo 23, 24, dependendo da sua Bíblia, versículos de 7 a 10. A segunda leitura está em Hebreus, no capítulo 2, versículos de 14 a 18. E o evangelho de hoje é segundo Lucas, capítulo 2, versículos de 22 a 44. O texto do profeta Malaquias trata-se do período pós-exílio. Esse é um dado importante para compreendermos o desenvolvimento e a intenção do autor. O exílio na Babilônia foi um período de muito sofrimento para o povo. Logo, promessas de um novo tempo deveria surgir e constantes invocações tornam-se algo inevitável no meio do povo. Por isso, a promessa: eis que envio o meu mensageiro para que prepare um caminho diante de mim. Expressa isto a súplica, a esperança em forma de anúncio e desejo ardente de que dias melhores virão a um povo marcado pelo sofrimento, mas que não perdeu a esperança em novos tempos. Por isso, o salmista canta essa esperança de que as portas deverão abrir-se para esse grande rei e deverá passar e entrar no novo templo para o estabelecimento de sua glória. A chegada desse rei onipotente é anunciada como uma grande mudança, o que nos sugere representar um novo modo na construção social do povo. Levantai, ó portas, os vossos frontões. Elevai os antigos portais, para que entre o Rei da Glória, canta o salmista. Na segunda leitura desta liturgia, temos o texto de Hebreus, que vem nos dizer que esse a quem o povo clamava e aguardava chegou. O homem Jesus, o Cristo de Deus. Mesmo estando entre nós, o mal não deixaria de espreitar as portas dessa nova construção social e nem de ameaçar os enormes frontões. Diante dessa existência do mal, os hebreus lembram que o sacerdócio de Cristo irá nos libertar da servidão, o que nos faz hoje pensar que há uma questão ainda não efetiva nessa teologia. Diz o texto que haverá libertação àqueles que passaram toda a sua vida em estado de servidão pelo temor da morte. Ou seja, a teologia aqui preocupa-se somente com o pós-vida. Hoje, a teologia elaborada por mulheres denuncia essa teologia focada na morte e nos diz que devemos promover teologia da e para a vida. Coroando nossa reflexão de hoje, o Evangelho de Lucas afirma a veracidade de Jesus como o Senhor do nosso tempo. A família de Jesus cumpre os preceitos do seu tempo, consagrando Jesus ao Senhor. Simeão nos garante que nessa consagração há algo bastante diferente, pois havia chegado a consolação que tanto o povo de Israel esperava, porque meus olhos viram a tua salvação. Porém, assim como em Malaquias, bem e mal ainda existiriam. Eis que este menino foi posto para a queda e para o soerguimento de muitos em Israel, e como um grande sinal de contradição. Diante dessas leituras, podemos perceber que somos provocadas a nos mantermos inquietas, pois devemos sentir em nosso tempo onde nos encontramos exilados e ainda não libertos. Precisamos pensar qual o fogo a nos purificar, tendo em vista uma situação de pós-exílio em nossa vida, para que possamos construir essas enormes portas e frontões de um novo templo que o Senhor possa passar e ficar na história humana. Contudo, vivemos um tempo de inércia profunda, onde nenhum de nós tem se permitido perceber e assim agir diante dos tantos irmãos e irmãs mantidos ainda ao exílio dos nossos tempos modernos. Os portões e os frontões que fomos convidados a preparar para a passagem do Senhor não têm sido suficiente. Fome, miséria, guerras, sexismo, homofobia,
misoginia e desrespeito às religiões ainda estão presentes como o mal do nosso tempo. Esse mal se funde à profecia de Malaquias e dos Hebreus e explicita parte da contradição anunciada por Simeão. Com isso, nega-se a possibilidade real do novo templo em que Cristo deveria não só passar, mas ficar conosco. Logo, nosso templo ainda é antigo, está caiado por fora, mas podre por dentro. Desta forma, devemos cantar mais forte ou cantar de um jeito diferente do salmista, a fim de que possamos nos conscientizar de que a glória de Deus está na glória da humanidade, o que não significa as vaidades, as ganâncias e as luxúrias, mas sim o fim da servidão dos pobres e miseráveis desta terra. Precisamos libertar nossa teologia da morte e promovemos a teologia da vida, como nos ensina Ivone Gebara no seu livro Filosofia Feminista. Ser um bom hebreu não é ser um errante, mas sim colocar-se a caminho para resolvermos os erros causados aos nossos irmãos e irmãs. Nisto, Papa Francisco tem apontado grandes portas e grandes frontões, alargando a dimensão do diálogo e da misericórdia. É uma proposta para enxergarmos um novo tempo da Igreja, como fez Simeão, e juntos, movidos pelo Espírito, adentrarmos nesse novo templo e novo tempo. Onde é urgente nossa escuta à mudança, pois temos o aumento do feminicídio, o aumento das mortes de muitos inocentes, sobretudo dos mais pobres do nosso país. O massacre dos nossos índios, a devastação da nossa natureza e os inúmeros preconceitos a que somos acometidos ainda hoje. Os pais de Jesus levaram-no ao templo para que se cumprisse a lei, e por vezes penso que estamos parados nessa cena, cumprindo leis de um templo passado. Ainda não somos capazes de erguer grandes portões e frontões para o Senhor passar e então permanecer em nossas atitudes, para que se revelem os pensamentos íntimos de muitos corações, que preparaste em face de todos os povos, luz para iluminar as nações. Logo, pensemos o que tem saído de nossos corações, especialmente dos políticos do nosso país, dos líderes das nações. Há muito discurso de ódio, de mentira, que nos joga uns contra os outros. Há uma adoração excessiva pela força armada e não pela força amada. Há um desprezo pelos pobres, há um desprezo enorme pelos pobres, negros, mulheres e crianças. Cuidemos para reerguer o templo do Senhor, para a sua glória e a nossa salvação, aqui e agora.